Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas duas correntes, eu vou saltar os 2 pontos de base do bloco e vou fazer um ponto alto no terceiro ponto de base e fechar com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciamos. Então, nessa carreira de número 12, nós trabalhamos 3 blocos de 10 pontos altos e um bloco de 7 pontos aqui nas laterais. Para começar agora a carreira de número 13, eu vou fazer da mesma forma que fizemos na outra carreira. Então, faço aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. E no próximo faço um ponto baixo e uma corrente. E agora vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, também vou fazer 2 pontos altos. E quando finalizarmos a carreira, eu completo esse bloco com um ponto. Então, vamos ver, aqui agora nós temos 9 pontos, depois vai ser um bloco de 10 pontos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça, que é de uma corrente, e trabalho um bloco de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e faço aqui o segundo bloco de 3 pontos altos. Então, vão ser apenas esses 2 blocos aqui no meio. Depois faço 2 correntes. Na próxima alça já é uma alça de 2 correntes, então vou trabalhar 2 pontos altos. E vou fazer aqui, em cima do bloco grande, mais 8 pontos altos para completar um bloco de 10 pontos. Então, vou fazer 1, 2, 3 blocos de 10 pontos altos. Finalizado aqui o terceiro bloco de 10 pontos, faço as 2 correntes. Aqui onde eu tenho um bloco de 7 pontos, eu vou fazer agora 11 pontos. Então, na alça, faço 2 pontos altos. No bloco, faço 7 pontos altos. E na alça, faço os outros 2 pontos altos, completando assim o bloco de 11 pontos. Agora, vou fazer 3 correntes para formar o canto. E aqui nessa mesma alça, vou trabalhar mais 3 pontos altos para completar aqui o primeiro canto aqui do tapete. Viro aqui o tapete. Vou trabalhar aqui os bloquinhos nessa parte mais estreita do tapete. Então, faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos e uma corrente de separação. Agora, vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Já finalizando aqui os blocos, eu vou fazer 2 correntes, passo para a alça do canto e trabalho aqui 3 pontos altos, 3 correntes, viro o tapete e vou fazer o bloco com 11 pontos altos. Nessa mesma alça,
faço 2 pontos altos. Aqui em cima do bloco, trabalho 7 pontos altos. E na alça, faço mais 2 pontos altos, completando assim o bloco com 11 pontos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e agora vou fazer uma sequência de 3 blocos de 10 pontos altos. Sempre salto os primeiros 2 pontos de base, faço 8 pontos no bloco, 2 na alça. 2 correntes, feito aqui os 3 blocos de 10 pontos altos, você vai fazer as 2 correntes, vai passar para a próxima alça, trabalhar o bloco com 3 pontos altos, uma corrente na próxima alça, vai trabalhar o segundo bloco com 3 pontos altos. Faz 2 correntes e vai voltar à sequência dos blocos grandes. 3 blocos de 10 pontos altos e depois o bloco de 11 pontos altos. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, já fiz aqui na última parte o bloco de 11 pontos, os 2 blocos de 10 pontos. Faço agora as 2 correntes de separação, passo aqui para esse primeiro bloco que iniciamos. No terceiro ponto de base, vou fazer aqui o último ponto alto da carreira e prendo com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciei, na corrente depois do ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Aqui na lateral, nós temos 3 blocos de 10 pontos altos, um bloco de 11 pontos altos. Vamos fazer agora a carreira de número 14. Eu começo fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e no próximo ponto baixo e uma corrente. Agora, vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui na alça, vamos fazer mais 2 pontos altos, completando assim 9 pontos, e quando finalizarmos a carreira, nós fazemos aqui o último ponto para formarmos o bloco de 10 pontos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e vou fazer o bloco com 3 pontos altos. Dessa vez temos apenas esse bloquinho aqui no meio, faço 2 correntes e já vou começar a trabalhar agora o bloco de 10 pontos. Então, na próxima alça, faço 2 pontos altos e em cima do bloco, vou trabalhar 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer aqui, dessa vez, 4 blocos de 10 pontos altos. Sempre começo aqui na alça 2 pontos e 8 pontos em cima do bloco. Feito aqui os 4 blocos de 10 pontos altos, no último bloco vão sobrar aqui 3 pontos aqui na base vazia. Eu vou fazer 2 correntes. Aqui no canto, você vai trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes, vira o tapete e nessa mesma alça aqui do canto, faz mais 3 pontos altos. Agora, faz 2 correntes de separação, passa para a próxima alça e trabalha o bloco com 3 pontos altos e uma corrente de separação. Aqui você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Finalizado aqui os blocos,
Para passar para a alça do canto, eu faço 2 correntes. Na alça do canto, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes, e aqui na mesma alça, faço mais 3 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes, vou passar para o bloco, salto os primeiros 3 pontos de base e vou fazer aqui em cima 8 pontos altos, um em cada ponto de base, e na alça eu trabalho mais 2 pontos altos, completando assim um bloco de 10 pontos altos. Faço 2 correntes. Nesses próximos 3 blocos, vou fazer os 2 pontos de base e a partir do terceiro vai fazer 8 pontos altos e depois 2 pontos na base. E vai fazer isso para fazer aqui mais 3 blocos de 10 pontos. Feito então os 4 blocos de 10 pontos altos, eu vou passar aqui para o meio para fazer o último bloquinho, aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Então, faço 2 correntes na próxima alça. Vou fazer o bloco com 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes. A partir da próxima alça, eu já vou começar a trabalhar novamente o bloco de 10 pontos altos. Então, na alça, faço 2 pontos altos e em cima do bloco, vou trabalhar mais 8 pontos altos, completando assim um bloco de 10 pontos. Eu vou fazer essa mesma sequência que trabalhamos aqui para fazermos o restante da carreira, trabalhando então 4 blocos de 10 pontos altos. E volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco, eu fiz as 2 correntes e vou completar aqui o primeiro bloco no terceiro ponto de base, fazendo aqui o último ponto alto da carreira e finalizo com um ponto baixíssimo nessa corrente que tenho em cima do ponto baixo. Então, finalizamos aqui a carreira 14. Aqui eu vou cortar o fio. A próxima carreira que eu vou fazer é com fio colorido. Para fazer, então, a carreira de número 15, eu vou começar trabalhando aqui no canto, onde eu tenho aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, nessa última alça aqui antes do canto. Então, vou trabalhar aqui agora, a minha próxima cor é o verde mesclado. Esse meu fio verde mesclado é número 6, mas continuo trabalhando com a agulha 4. Vou fazer aqui 2 laçadas na agulha. Venho aqui nessa alça, antes aqui do canto. Aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos. Nessa mesma alça. Então, fiz aqui 4 pontos. Passo aqui para o bloco. Nele eu vou trabalhar 3 pontos, um em cada ponto de base. E aqui na alça do canto, eu vou fazer mais 3 pontos altos, completando assim um bloco de 10 pontos altos. Ficando dessa forma. Faço 3 correntes de separação,
viro o trabalho aqui pro lado do comprimento agora do tapete. Nessa mesma alça, trabalho 3 pontos altos. No bloco de 3 pontos, faço também 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, vou fazer 4 pontos altos, completando o outro bloco do canto com 10 pontos altos, ficando dessa forma. Agora, vou fazer 2 correntes e vou trabalhar essa mesma sequência aqui de blocos de 10 pontos altos. Salto os primeiros 2 pontos de base. Agora, aqui em cima do bloco, vou trabalhar 8 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui na alça, faço mais 2 pontos altos para completar o bloco de 10 pontos. Faço 2 correntes, passo para o próximo bloco. A partir do terceiro ponto de base, eu vou fazer a mesma sequência, completando aqui outro bloco. Então, vou fazer mais 1, 2, mais 3 blocos. Completado aqui os blocos nessa primeira lateral, então nós chegamos aqui no bloquinho de 3 pontos que temos aqui no meio. Chegou aqui no bloquinho do meio, você vai fazer as 2 correntes de separação. E aqui o bloco de 10 pontos altos vão começar antes do bloco aqui da base. Então, na alça, que você já vai fazer os 2 pontos altos. E no bloco, vai começar a trabalhar os outros 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, completado aqui os 10 pontos, os 2 últimos pontos da base ficam vazios. Então, você vai fazer aqui mais 1, 2, 3 blocos da mesma forma. Feito aqui os blocos, então, desse bloquinho do meio para cá, nós já trabalhamos 4 blocos de 10 pontos altos. Agora, eu cheguei novamente aqui no canto. Então, vou fazer 2 correntes, passo para a alça, essa alça antes do canto, e vou fazer 4 pontos altos. No bloco de 3 pontos, eu vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa alça de 3 correntes no canto, eu faço mais 3 pontos, completando assim um bloco de 10 pontos. Agora, vou fazer 3 correntes, vou virar aqui o tapete, vou passar aqui para essa parte dos bloquinhos. Aqui eu vou fazer, nessa mesma alça do canto, vou fazer 3 pontos altos. No bloco de 3 pontos altos, vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui na próxima alça, que é essa alça de 2 correntes, eu trabalho aqui mais 4 pontos altos. Completando aqui outro bloco de 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente, passo para a próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Vou fazer mais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Feito aqui todos os bloquinhos, nós temos aqui um total de 10 bloquinhos de 3 pontos altos e entre eles uma corrente de separação. Agora eu cheguei aqui na última alça antes do canto. Faço uma corrente, passo para a alça, essa alça de 2 correntes, e vou trabalhar um novo canto aqui. 4 pontos altos. No bloco de 3 pontos altos na base, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Nessa alça de 3 correntes, eu trabalho mais 3 pontos altos, completando assim o bloco de 10 pontos altos. Faço 3 correntes de separação, viro o trabalho. Nessa mesma alça, aqui do canto, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Bloco que tenho na base de 3 pontos altos, faço um ponto alto em cada ponto de base. E na próxima alça de 2 correntes, eu vou fazer mais 4 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Fica aqui no canto um bloco de 10 pontos altos, 3 correntes, um bloco de 10 pontos altos. Vai fazer 2 correntes, vai passar para o próximo bloco a partir do terceiro ponto de base e vai começar a trabalhar blocos de 10 pontos altos, 8 pontos ficam aqui em cima do bloco, 2 aqui na alça, até chegar aqui nesse bloquinho aqui no meio. Quando chega aqui, você faz as 2 correntes, passa do bloquinho e começa a fazer 2 pontos altos e depois 8 em cima do bloco. Faz 2 correntes, 2 pontos altos, mais 8 em cima do bloco. Completa a carreira trabalhando na mesma sequência que fizemos na outra lateral e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última lateral com os bloquinhos, eu vou fazer uma corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciei aqui, o primeiro bloco de 10 pontos. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Agulha de trás para frente e puxo esse fio para a parte de trás. Fiquei aqui com os 2 fios. Esse fio aqui eu vou arrematar logo. Vou passar aqui uma das sobras em um pontinho de base. E vou amarrar aqui uma na outra, fazendo uma sequência de 3 nós. Agora é só você cortar aqui essa sobra. Então, agora eu vou voltar a trabalhar com um fio verde floresta. Vou vir aqui nessa última alcinha que fizemos. E aqui, eu vou começar a trabalhar nessa última alcinha. Faço 2 laçadas na agulha. Venho na alcinha e vou fazer 3 pontos altos. Fazer aqui um bloquinho de 3 pontos. Vou fazer uma corrente de separação. Passo aqui para esse bloco de 10 pontos, vou saltar aqui os primeiros 2 pontos de base e agora vou trabalhar 3 pontos altos,
um em cada ponto de base. Faço uma corrente, novamente salto, vou saltar aqui um ponto de base e vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente, salto o ponto de base, vou passar aqui para a alça do canto e vou fazer um novo canto. Aqui com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Ficando dessa forma. Faço uma corrente, vou passar já para outra lateral e eu tenho aqui o bloco com 10 pontos. Então, você salta os primeiros 2 pontos de base, depois faz 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faz uma corrente de separação, salta um ponto na base e faz mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faz uma corrente nessa alça que você tem entre os blocos, você vai trabalhar 3 pontos altos. Então, essa carreira aqui é toda de bloquinhos de 3 pontos altos, vai ficar dessa forma. Passa para o outro bloco, faz uma corrente, no outro bloco é a mesma sequência. Salta os primeiros 2 pontos de base e vai trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faz uma corrente, salta um ponto de base e trabalha mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faz uma corrente, na alça você vai trabalhar 3 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Você vai fazer sempre a mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando você chega aqui, nessa parte onde você só tem os bloquinhos, em cada alça de base você vai trabalhar como eu fiz aqui. 3 pontos altos em cada alça e entre eles vai fazendo uma corrente de separação, como já é aqui na base. No canto, você vai trabalhar aqui na alça do canto. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Nos blocos de 10 pontos altos, você vai ter sempre 2 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloquinho, eu faço a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Nós temos bloquinhos aqui em volta de todo o tapete, em todos os lados. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Passo essa sobra aqui da frente para trás pelo ponto lateral. E aqui você já pode arrematar essa sobra. Com a sobra já arrematada, agora eu vou trabalhar com outro fio colorido. No caso do meu aqui é uma mescla de rosa com marrom. Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou começar trabalhando por essa parte aqui mais estreita do tapete. Então, vou começar aqui por essa primeira alcinha, depois do canto. Vou fazer aqui um ponto baixo e uma corrente. Passo para a próxima alça e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos.
faço uma corrente, venho na próxima alça e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou para a próxima alça e faço 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer da mesma forma aqui por toda essa lateral e volto trabalhando com você aqui, já chegando no canto. Já chegando aqui no canto, eu vou fazendo aqui os últimos 2 pontos altos, faço a corrente e agora eu vou fazer o ponto baixo nesse ponto do meio aqui do bloquinho. Toda vez que você mudar de lateral, quando chegar no canto, você vai fazer o último ponto baixo nesse ponto aqui do meio do bloquinho. Faz a corrente, passa para a alça do canto e vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faz a corrente, vai para a próxima alça e prende com um ponto baixo. Então, aqui no canto, você vai ter 4 blocos de 2 pontos altos e 3 alças de 2 correntes. Quando sai do canto, você faz o ponto baixo aqui na alça. Apenas quando você vai entrar para o canto é que o ponto baixo vai ficar aqui no meio do bloquinho. Então, faz a corrente de separação, vira o tapete, vai passar para a próxima alça e vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, mais uma corrente, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Faz uma corrente, na próxima alça, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, uma corrente, vai na próxima alça, prende com um ponto baixo. E vai fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral e volto finalizando com você. Chegando aqui já no outro canto, eu trabalhei aqui os leques de pontos altos e 2 correntes por toda essa lateral. Já chegando aqui no outro canto, eu vou fazer aqui o ponto baixo nesse ponto do meio aqui do bloquinho. Então, depois de fazer o ponto alto, faço a corrente e um ponto baixo aqui no ponto do bloquinho. Faço uma corrente, passo aqui para a alça do canto e vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes e mais 2 pontos altos, formando aqui um total de 4 bloquinhos de 2 pontos altos e 3 alças de 2 correntes. Faço mais uma corrente, vou para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou para a próxima alça, faço 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos,
mais uma corrente e vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, eu vou fazer então da mesma forma para completar as outras duas laterais e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de trabalhar os bloquinhos aqui, os 4 bloquinhos no último canto, eu faço a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Vou passar essa sobra aqui pelo meio do ponto baixo. Passo a minha agulha de trás para frente, puxo a sobra. E aqui eu vou arrematar esses 2 fios, trabalhando da mesma forma, fazendo os 3 nós e depois cortando a sobra. Com o fio já arrematado, eu vou voltar a trabalhar com o fio verde mesclado. Vou trabalhar aqui nessa alcinha do leque que eu tenho antes do canto. Vou fazer aqui 2 laçadas na agulha. Venho aqui na base, conduzo o fio e fecho aqui 2 laçadas. A outra eu vou deixar na agulha. Faço uma laçada, conduzo o fio aqui na base, vou fechar 2 e deixo a outra na agulha. E vou fazer 5 pontos altos aqui dessa mesma forma, fechando sempre a primeira laçada e as outras 2, a outra eu deixo na agulha. Então, ficou assim. Eu tenho aqui todas as laçadas dos 5 pontos na agulha, a última laçada. Agora, vou fazer mais uma e fecho todos juntos. Aqui, vou fazer 2 correntinhas. Vou passar para esse ponto baixo, que tenho depois do leque. E aqui, eu vou trabalhar um V. Faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Faço uma corrente de separação. Ficou dessa forma. Vou passar aqui para a próxima alça que tenho no canto e vou trabalhar um outro ponto bulha. Então, vou fazer 5 pontos altos, deixando sempre a segunda laçada na agulha. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, faço uma laçada e fecho todos juntos. Faço 2 correntes de separação. Feito aqui o ponto bolha, fiz as 2 correntes. Agora, eu tenho aqui 2 pontos altos aqui na base. Entre eles, eu vou colocar um V. Então, vou fazer aqui o ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação. Vou passar para a próxima alcinha, que tenho de 2 correntes, e vou fazer um outro ponto bolha. Então, faço aqui os 5 pontos altos, sempre fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Agora, eu faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Vou fazer 2 correntes de separação. Tenho mais 2 pontos altos na base, no espaço aqui entre eles 2, eu vou fazer um outro V. Então, faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Faço mais uma corrente de separação,
passo para a alcinha de 2 correntes e vou trabalhar aqui no canto o terceiro ponto bolha, fazendo aqui os 5 pontos altos e fechando apenas a primeira laçada, a outra vai ficando na agulha. Feito 5, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Vou fazer 2 correntes, vou passar para o próximo ponto baixo que tenho na base e vou fazer um novo V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Ficando dessa forma aqui no canto. Vou virar a lateral. Depois de fazer o V, você vai fazer uma corrente, vai passar para essa alça que tem aqui em cima do leque e vai trabalhar os 5 pontos altos, fechando apenas a primeira laçada, a segunda sempre vai ficando na agulha. Feito 5, você sempre vai ficar com 6 laçadas aqui na agulha, faz mais uma e fecha todos juntos. E faz 2 correntes. Eu vou completar toda essa sequência aqui da carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer, depois de fazer o último V, eu faço uma corrente e vou prender com um ponto baixíssimo em cima aqui do primeiro bloquinho. Aqui eu vou alongar esse fio, mas eu não vou cortar esse fio verde, que eu vou fazer uma carreira com fio amarelo, e depois vou trabalhar a última carreira aqui com esse fio verde. Então, vou deixar ele aqui. Passo agora a trabalhar com fio amarelo mesclado. Eu vou prender o fio na agulha. Vou vir aqui em cima de um bloquinho e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente de separação. Passo para o V e vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Passo aqui, faço a corrente, passo para o próximo bloquinho. Aqui é onde eu tenho a laçada alongada, vou passar aqui para a base e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, passo para o próximo V, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente, passo para o próximo bloquinho aqui dos 5 pontos altos fechados juntos, faço o ponto baixo, uma corrente, em cada V você vai trabalhar os 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos. Faz uma corrente, passa para o bloquinho, faz um ponto baixo. Aqui eu já estou trabalhando no canto. Faz uma corrente, passa para o próximo V e vai fazer os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos.
Faz uma corrente de separação, passa para o próximo bloquinho, faz um ponto baixo. Agora, já virando aqui a outra lateral do tapete, você vai fazer uma corrente, vai passar para o próximo V e vai trabalhar a mesma sequência. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faz uma corrente de separação, passa para o próximo bloquinho e prende com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vai fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último leque e a corrente de separação, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Aqui eu vou cortar o fio, cortar daqui a sobra do fio amarelo, eu vou vir aqui onde eu tenho a laçada do fio verde. Passar essa laçada aqui pra frente, coloco na agulha, fecho a laçada, venho aqui no ponto baixo que eu tenho aqui por cima da laçada e vou fazer aqui um novo ponto baixo. Faço 2 correntes, vou passar aqui para a alça do leque e vou trabalhar um ponto baixo, faço 3 correntes, volto na base, prendo com um ponto baixo, faço 5 correntes, volto na base, prendo com um ponto baixo e faço mais 3 correntes, volto na base e prendo com um ponto baixo, formando aqui as 3 folhinhas. Faço 2 correntes de separação, vou no próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes, passo para o próximo leque, na alça do meio, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto na base, prendo com um ponto baixo, mais 5 correntes, volto na base, prendo com um ponto baixo e mais 3 correntes. Volto na base, prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes, vou no próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Faço 2 correntes, passo para o próximo leque, faço um ponto baixo. Agora eu vou formar as folhinhas com 3 correntes e um ponto baixo, mais 5 correntes e um ponto baixo, e mais 3 correntes e um ponto baixo. Então, formadas 3 folhinhas, eu volto aqui, faço mais 2 correntes, viro aqui o tapete, vou no próximo ponto baixo, prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes, vou no próximo leque, na alça do meio, prendo com um ponto baixo, faço 3 correntes, faço a primeira folhinha, prendo com um ponto baixo, faço 5 correntes, prendo com um ponto baixo, formando a segunda folhinha, faço mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo, formando a terceira folhinha. Faço 2 correntes, vou aqui no próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você.
Já finalizando a carreira, depois de fazer as últimas folhinhas, eu fiz as 2 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar esse fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Vou passar essa sobra aqui pelo meio do ponto, trazendo ele aqui para trás. Arremato aqui esses 2 fios, amarrando um no outro, fazendo aqui a sobra do fio. Onde você tem o fio, que é apenas uma sobra, igual esse aqui no início, vou dividir ele em 2 partes. Passa uma das partes aqui por um pontinho de base lateral. E agora faz a mesma sequência dos 3 nós. Então, nós temos aqui o nosso tapete finalizado. Lembrando que depois de finalizado, ele tem 1,8 m aqui no comprimento e 61 centímetros aqui na largura. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho, meninas? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!